A Renascença, com certeza uma das épocas mais marcantes que nós já tivemos no mundo. Foi uma época que revolucionou e tem seus impactos vistos até hoje. Diversos gênios marcaram presença nessa época, inclusive, como podemos destacar Rafael, Donatello, Michelangelo e o mais conhecido de todos, Leonardo da Vinci. Mas uma nova época se inicia, demonstrando todo o seu potencial e com muitas chances de revolucionar o mundo, igual à Renascença, a era das inteligências artificiais. Mas será que as inteligências artificiais e a tecnologia já foram capazes de superar os grandes gênios da humanidade? E conheça hoje o gênio que ultrapassou gerações, o Leonardo IA. Não só conseguimos trazer toda a genialidade de Leonardo da Vinci à tona novamente, como conseguimos trazer as suas técnicas e disponibilizá-la globalmente. Isso é muito incrível. Já trazer a sua genialidade já é algo impressionante. E agora disponibilizar suas técnicas para todo o mundo é algo surpreendente. Imagine você, da sua casa, ser capaz de replicar ou até mesmo criar do zero obras de artes magníficas do nível do Leonardo da Vinci em apenas alguns segundos. Realmente é algo que muito antigamente era impossível de se imaginar, digno apenas de talentos e dotes dos gênios. Porém, hoje em dia, com a inteligência artificial, você é capaz de fazer isso. Então é isso que a gente vai testar, todas as funcionalidades e todas as coisas básicas da tecnologia da inteligência artificial Leonardo IA. Agora nós já estamos dentro do site, como vocês podem ver aqui na tela. E ele é o site que é responsável pela inteligência artificial Leonardo AI. Para você encontrar ele, basta você pesquisar por leonardo.ai ou IA na sua internet, né, no seu navegador, tanto do seu computador quanto do seu celular. Mas para quem prefere utilizar as ferramentas no celular, tem uma opção mais fácil. Esta inteligência artificial já está disponibilizada em formato de aplicativo. Então basta você ir aí na sua Play Store ou na sua Apple Store para você estar aí adquirindo esse aplicativo da inteligência artificial, para você ter um melhor acesso, né, e ficar mais fácil para a interface do celular. Mas se você quer mexer no computador, basta você pesquisar no Google leonardo.ai. E dentro aqui do site, ele é o primeiro link, né? É só você clicar no primeiro site que aparece e ele já te introduz muitas coisas aqui nessa página de início, né? Na página de introdução do site. Aqui mostra, né, o logo deles, que é justamente o Leonardo da Vinci, só que reimaginado da maneira deles. E aqui eles te disponibilizam algumas coisas interessantes para você ter uma boa noção de como o aplicativo, como a inteligência artificial funciona. Aqui bem no início, bem aqui na capa, mostra para você criar a sua conta para você já começar a utilizar a inteligência artificial. Depois, se você descer um pouco, vai mostrando as coisas que você pode fazer, para que tipo de coisa você pode usar, mostra um pouco das ferramentas e como elas funcionam, mostra um pouco dos filtros que a gente vai falar mais sobre à frente nesse vídeo, e mostra aqui a galeria de alguns modelos que foram criados por outros usuários que utilizam essa inteligência artificial. Como vocês podem ver, tem aqui a Mercy do Overwatch, tem um Homem-Aranha meio espadachim que ficou bem legal, e dá para você criar diversas imagens parecidas com essa também. E se você gosta de utilizar o Discord, eles têm também um servidor, então é muito interessante. Se você tem praticidade com o Discord, você quer ter a facilidade de, quando está em alguma call, utilizar o bot que eles têm disponível, basta você apenas logar aqui no Discord e entrar no servidor deles. Então também é muito prático, é muito fácil aí para quem utiliza o Discord. Existem mais de 4 milhões de pessoas utilizando essa inteligência artificial, então é muito bom para quem realmente gosta de inteligência artificial, pois
uma grande comunidade significa que a inteligência artificial vai evoluir mais rápido, já que diversas pessoas irão criar novas e novas imagens e ela ficará cada vez melhor. Então aqui está falando para a gente começar a utilizar a ferramenta do Leonardo.ai. E aqui mostra, né, como eu mencionei, que tem disponível para o Apple Store e já está chegando no Google Play, mas você pode estar aí utilizando pelo seu navegador. Então, esse vídeo eu vou explicar muito sobre como funciona, porém eu irei dividi-lo em duas partes, já que esta é uma ferramenta fenomenal e é uma inteligência artificial muito avançada. Realmente ela é muito complexa, porém neste vídeo, que será a parte 1, eu irei falar apenas dos conceitos básicos, para que você neste pequeno vídeo consiga entender as principais funções dessa inteligência artificial e consiga ali executar e criar suas imagens de forma simples. Porém, na parte 2 desse vídeo, eu irei explicar um pouco mais sobre conceitos específicos, como a parte 3D e a modelagem 3D que tem dentro dessa inteligência artificial, e entre outros recursos que são um pouco mais técnicos e depende de um nível ali de habilidade e conhecimento mais avançado sobre essa inteligência artificial. Então, nessa primeira parte do vídeo é apenas para a gente entender como ela funciona e quais são as suas principais características. Então, para começar, a gente vai criar aqui uma conta. Basta a gente clicar aqui em Create an Account. Aqui ele já te redireciona para uma página de login, onde ele te deixa essa facilidade de logar ou por uma conta da Apple, da Google, até mesmo da Microsoft. Mas se você não quiser logar por nenhuma dessas maneiras, você pode apenas inserir um e-mail e criar uma senha. Basta você clicar aqui em Sign Up. Eu clico aqui em Sign Up e daí sim eu cadastro um e-mail e uma senha que eu vou criar na hora, de acordo com as necessidades que ele me impor aqui, e daí a gente cria a nossa conta. Então eu vou colocar minha conta aqui e daí a gente já vai para dentro do aplicativo. Mas essa parte de criação de conta é bem simples, basta ali você apertar em Sign Up, criar sua conta e depois clicar em Sign In. Ou você loga por alguma das funções ali, como o Google, a Apple e até mesmo a Microsoft. Então isso já facilita muito para você. Após você estar aí entrando com a sua conta e criando finalmente a sua conta, você será redirecionado para a página inicial da inteligência artificial, que é esta no qual eu estou mostrando no vídeo. Porém, pode ser que para as pessoas que acabaram de criar a conta, apareça uma tela anterior a esta, onde vai te fazer algumas perguntas para personalizar a inteligência artificial. No meu caso, como eu já tenho aqui a minha conta, eu não preciso, eu já passei por essa fase. Porém, para demonstrar para aquelas pessoas que acabaram de criar a sua conta, são as mesmas informações onde você vai ter acesso aqui nas opções de configurações. Então, no menu de configurações serão as mesmas perguntas onde você que acabou de criar a conta vai ter aí na sua tela inicial antes de acessar a inteligência artificial. As perguntas são as tais como o seu nome de usuário. Como eu mencionei no início, essa inteligência artificial ela tem uma comunidade de pessoas onde diversos usuários criam imagens diariamente, ajudando ali também a inteligência artificial a se desenvolver e ficar cada vez melhor. Então, ele pede ali para você inserir um nome de usuário. Eu criei essa conta aqui e eu vou colocar um nome de usuário, pois eu não coloquei nenhum por enquanto. Então, vou colocar aqui o nome do nosso canal. E a gente vai verificar se está válido. Ele faz essa verificação. Ele ali percebeu que não existe
nenhum usuário com este mesmo nome que o meu, com esse nome, esse nickname, né, esse apelido que eu acabei de colocar. Então ele deixou válido e já é o meu nome de usuário. Então, caso vocês tenham interesse e queiram utilizar essa inteligência artificial e queira curtir e até mesmo pegar alguma das imagens que eu fizer aqui, basta apenas você encontrar o meu nome de usuário. Então depois eu vou demonstrar melhor como é que faz isso, mas este é o nome de usuário que eu dei aqui neste vídeo. Ele pergunta quais são os nossos interesses também, e a gente tem algumas opções como arquitetura, arte, jogos de tabuleiro, educação, fashion e entre outros. Ele pergunta isso para tornar a sua experiência mais personalizável, pois a inteligência artificial ela ainda não está 100% evoluída ainda. Nós estamos bem no início da era da inteligência artificial, então ela está aprendendo e se desenvolvendo conforme as pessoas forem utilizando elas. E ele pergunta quais são seus interesses para você dar uma auxiliada na inteligência artificial na hora de você criar os seus projetos. Então, por exemplo, assim, se eu, por exemplo, vamos supor que eu tenho interesse em fashion, que são coisas estilosas, coisas bonitas, relacionada à moda. Quando eu for criar alguma arte aqui, alguma imagem, gerar algum prompt para criar alguma imagem dentro dessa inteligência artificial, com base no meu interesse, ele vai tentar fazer com que essa arte, no caso, seja o mais fashion possível, porque ele sabe que eu tenho interesses em coisas relacionadas a esse tipo de assunto. Então ele vai, além de criar a imagem que eu pedi, tentar criar o mais parecido com o interesse que eu tenho. Então eu recomendo aí, eu tenho algumas dicas interessantes para passar sobre isso, e neste caso eu recomendo que você coloque para o que você quer realmente utilizar. Então, se você, por exemplo, quer utilizar isso aqui, a inteligência artificial para criar imagens para produtos que você pretende vender, então eu recomendo que você, obviamente, clique na opção de marketing, onde ele vai gerar as melhores imagens possíveis destinadas a marketing. Você vai colocar ali a descrição do produto que você quer que ele gere, da imagem, de como você quer que ela fique, e ele ainda vai impulsionar essa imagem dando mais detalhes, pois ele sabe que você tem interesse em marketing. E aqui também design de produto. Então, para você aí que está querendo utilizar essa inteligência artificial para vendas, pode ser interessante essas opções. Para você que gosta de criar RPGs e criar imagens ali de seus personagens e de itens, pode ser que seja interessante você adicionar a opção de board games e videogames, porque ele vai focar mais nessa construção de personagens, construção de itens. Então quando você fizer essas imagens, ele vai focar em imagens muito mais semelhantes com as que as pessoas que jogam RPGs e criam videogames e jogos geralmente procuram. Então aqui vai muito do seu interesse. A dica que eu passo é o seguinte: independente do seu gosto pessoal, se você vai utilizar isso para alguma venda, para uso pessoal, para educação, para o que você quiser utilizar, eu recomendo dois interesses que, mesmo que você não necessariamente tenha, ele ajuda nas construções das imagens no geral. Esses interesses são arquitetura e interior de design. Por quê? Mesmo que você não seja focado nisso e nem se interesse por isso, é interessante que você marque essas opções, porque quando você for criar modelos que sejam em 3D, não precisa nem ser relacionado à modelagem 3D em si, mas até mesmo desenhos 3D onde possuem formas geométricas com sombras e em animações, entre outros. A arquitetura ele vai ajudar em muito, porque além dele, a inteligência artificial ficar trabalhando ali na produção da imagem que você pediu, ele vai adicionar detalhes de arquitetura, ou seja, ele vai acabar melhorando o design 3D dessa imagem por pegar vários conceitos de arquitetura. E interior de design, porque caso você peça cenários para complementar a sua imagem, os cenários serão muito mais detalhados
do que os cenários comuns se você não colocasse este interesse. Então, eu recomendo aqui que você marque qual é o seu interesse principal e adicione esses dois interesses que eu recomendei. Para colocar um exemplo, eu vou colocar um interesse genérico, que vai ser a arte, e esses dois interesses que eu recomendo aí como uma dica para melhorar a sua performance aqui nessa inteligência artificial. E uma coisa que vai aparecer é para qual motivo você deseja utilizar essa inteligência artificial. Isso você define antes de entrar. Nesse caso, eu já estou dentro da inteligência artificial, então eu já defini que eu quero utilizar apenas para uso pessoal, já que eu estou apenas usando para uma forma didática no vídeo. Porém, se você, lá tem algumas opções como utilizar para programação, utilizar para marketing, ou seja, vai ser muito mais voltado para vendas. A inteligência artificial vai saber que você tem interesse nisso e vai focar muito mais nisso. E além de você escolher para qual é a finalidade que você pretende utilizar a inteligência artificial, você tem que responder a seguinte pergunta, que é: se você confirma que você tem mais de 18 anos e você pode ter, né, acesso a imagens de conteúdo NSFW. O que é esse NSFW? São conteúdos maiores de 18. Isso não só envolve, né, conteúdos maliciosos, mas também conteúdos como sangue, né, cigarros. Então, se você, por exemplo, quer criar alguma coisa relacionada ao cigarro ou qualquer outra coisa que seja aí maior de 18 anos, cervejas e bebidas, vai ali aparecer para você essas opções e vai facilitar a inteligência artificial a criar esse tipo de coisa. Então, se você, por exemplo, quer criar algum personagem que beba, que tenha algum tipo de bebida, né, e tal, ele vai criar por conta que você está permitindo ali e confirmando a sua idade. Eu recomendo, no geral, você assinalar essa opção, porque ele vai basicamente te dar acesso a todas as funcionalidades. Mas se você não for maior de 18 anos, eu recomendo que você deixe desmarcado por motivos óbvios. Daí, depois que você configurar tudo, você apenas aperta OK, mas como eu estou aqui já dentro da inteligência artificial, no meu caso vou apertar para salvar as mudanças que eu realizei. Então aqui já está tudo bonitinho, tem, né, aqui vai ficar o seu e-mail, nesse caso eu estou tampando, mas aqui vai ficar o seu e-mail e depois aqui vai ficar o seu nome de usuário, os seus interesses e a sua idade confirmada. Aqui no menu de configurações tem a API, que é uma coisa que eu vou mencionar um pouco na parte 2 desse vídeo, onde eu vou mencionar sobre os recursos mais técnicos, mas ela ainda está no beta, então ela não é tão bem desenvolvida ainda, mas eu vou mencionar melhor na parte 2. E tem o manejamento da conta, ou seja, a configuração ali que você tem sobre a sua conta. A única opção que tem é de você deletar a sua conta caso você ache necessário. Então, se você ali se arrependeu de criar a conta, achou que utilizou o e-mail errado ou acessou com a conta errada, basta ali você apenas deletar a conta, que tudo que você realizou nessa inteligência artificial vai ser apagado. Nas configurações, no menu de configurações, tem apenas isso. Uma coisa interessante de se perceber sim, essa inteligência artificial ela é gringa, então por isso ela é totalmente em inglês. Tem alguns truquezinhos ali para você tirar um certo proveito dela, mas fiquem tranquilos que você não precisa saber tanto de inglês assim para tirar bons proveitos dela. O principal truque que eu recomendo ali é estar utilizando o Google Tradutor. Então isso já vai te ajudar em muito a fazer quase tudo o que você realmente precisa, principalmente falando sobre o básico. Mas caso você deseje, mas não é muito recomendável, você pode utilizar a opção de traduzir a página do site. Ou no caso do aplicativo para celular, não tem essa opção, porém você pode ali estar utilizando no Google Tradutor para facilitar, né, o seu uso da inteligência artificial. Eu não recomendo que você traduza a página, pois a tradução da página direta
tem alguns erros ali, ela não traduz perfeitamente, então você vai poder às vezes estar clicando em uma opção que não necessariamente faz o que você achou que faria. Então eu recomendo que você utilize inglês e vá traduzindo aí para o inglês pelo Google Tradutor. Porém, fiquem tranquilos que as funcionalidades principais são bem simples de fazer e não precisam ali de um baita conhecimento da língua. Essa segunda parte aqui sobre a API, eu já mencionei que vou falar melhor na segunda parte desse vídeo. E a FAQ, que são as perguntas frequentes, também mencionarei melhor na segunda parte desse vídeo, onde tem algumas dúvidas interessantes que a gente pode tirar sobre essa inteligência artificial. Mas você sabendo ali que mexer nas configurações, que inclusive são bem simples porque não são muitas opções, você já pode se direcionar à página Home. Ou no caso, quando você acaba de finalizar a sua personalização, ele já automaticamente te coloca aqui na Home, que é a página inicial, é a capa da inteligência artificial. A Home basicamente te descreve o que se trata a inteligência artificial Leonardo.ai. Basicamente, ela é responsável por criar imagens. Ela faz as imagens que você quiser do zero e totalmente originais, já que ela é feita por uma inteligência artificial e não é nenhum pintor ou desenhista que criou ela. Então isso é algo muito interessante. Como vocês podem ver, no início você tem acesso a apenas duas opções aqui na página Home, que são os Features Models. Esses Feature Models basicamente são os filtros, da mesma forma que o Instagram. Então, caso eu queira criar uma imagem, eu posso utilizar filtros para estilos de imagens diferentes. Por exemplo, o primeiro estilo que a gente vê aqui é o Photoreal. Como o nome altamente se sugere e a imagem descreve, são imagens onde vai prezar pela qualidade mais realista, qualidade ali de foto, parecendo que foi uma pessoa mesmo que realmente tirou aquela foto e que é uma pessoa de verdade. Como vocês podem ver na imagem, ela realmente parece uma mulher que existe de verdade e que essa imagem foi feita por um fotógrafo, mas essa mulher não existe e essa imagem nunca foi tirada, ela foi criada absolutamente do zero, o que torna esse filtro incrível, já que é muito perigoso, já que você pode acabar enganando pessoas com isso, porém torna também extremamente interessante, já que você pode criar imagens de diversas pessoas, tanto conhecidas, ou criar pessoas novas que não existem e fazer com que fique o mais realista possível. E pegando um outro ponto de referência, caso eu queira, por exemplo, criar uma estilo de animação mais parecida com animações de filmes, de desenhos animados, temos aqui um outro filtro de animações 3D, onde tem esse senhorzinho aqui que parece muito com o tipo das animações da Pixar, como o Sr. Frederiksen, por exemplo, do filme Up, Altas Aventuras. Então é um estilo ali mais voltado para animações, principalmente no estilo da Pixar, entre outras que envolvem ali a modelagem em 3D, o desenho em 3D. Então fica muito legal aqui para caso você queira fazer personagens em 3D, personagens para filmes e desenhos animados. Mas tem outros, temos aqui também o Leonardo Vision XL, que é um estilo mais punk de desenho, focado ali mais no preto e branco, muito parecido com os estilos de tatuagem. E tem diversos outros filtros. Esses aqui são apenas o que apresentam na página Home, porém eu vou falar um pouco depois sobre um menu que é totalmente voltado para esses filtros. E no menu de Home também você encontra as criações recentes. Essas criações recentes, elas são literalmente o que dizem, que é as criações de outros usuários e o que eles fizeram recentemente. Então você pode ver que diversas pessoas aqui fizeram imagens sobre Jesus Cristo, né? Então tem diversas imagens aqui sobre Jesus, alguns fizeram sobre dragões e tal. E é interessante os detalhes, como ao você apenas colocar o mouse em cima da imagem, você já consegue obter algumas informações, como
a quantidade de curtidas que a imagem teve e o nome do usuário que realizou ela. Esse usuário, como eu mencionei na página de configuração, é muito importante. Por exemplo, caso vocês saibam que eu sou um ótimo criador de imagem e você tem um interesse em utilizar alguma das imagens que eu criei, basta apenas você pesquisar pelo meu nome de usuário para vocês acharem todas as criações que eu fiz, principalmente se o perfil for público. Então isso facilita muito e ajuda aí a comunidade a crescer cada vez mais. Eu vou estar curtindo essa imagem aqui de Jesus, está muito legal, está bem bonita, e eu vou curtir para demonstrar uma próxima funcionalidade. Mas caso você que goste de utilizar imagens de inspiração para você criar suas próprias imagens, você pode curti-las para ficar salvas no seu perfil. Depois eu vou mostrar essa funcionalidade. Ao clicar na imagem, eu obtenho algumas informações, como o template que ele utilizou, qual foi a resolução, qual o tamanho, né, da imagem que ele criou, quando ela foi criada e qual horário que ela foi criada. Aqui a gente também tem, a gente sabe qual filtro foi utilizado para fazer essa imagem. Então, aqui ele fala que ele usou um filtro comum, padrão, ele utilizou basicamente a inteligência artificial pura para criar essa imagem de Jesus Cristo. E tem o filtro principal, que é ali focado no Leonardo Diffusion XL. Cada filtro tem a sua diferenciação. Esse, no caso aqui, é mais focado ali em tons amarelos, né? Então, se você quer fazer uma obra ali mais parecida com o estilo barroco, vai ficar bem legal. E temos aqui Generate with this model, que é para facilitar. Por exemplo, eu gostei dessa imagem de Jesus, então eu achei muito interessante também o filtro que ele utilizou. Eu quero criar uma imagem parecida com essa, basta eu apenas clicar aqui que eu já vou ser redirecionado à página de criação e já vai estar com esse filtro selecionado. Então todas as imagens que eu fizer vão ficar bem parecidas com o estilo de Jesus Cristo aqui que foi feito. Aqui o Prompt Details basicamente qual foi a mensagem que ele passou à inteligência artificial para recriar essa imagem. Então tem aqui diversos detalhes, ele passou um texto bem grande falando sobre diversos detalhes que ele queria que tivesse nessa imagem. E se a gente quiser, a gente pode estar copiando esse prompt para fazer uma imagem igualzinha a essa, ou até mesmo criar em outros estilos, como em animação, em anime, entre outros. E nessa página aqui de criações recentes, você tem alguns filtros de pesquisas, como as trendings, que são as imagens que estão começando a ser populares, ou seja, as pessoas estão curtindo recentemente. Temos o filtro de new, que são as imagens que estão sendo criadas neste exato momento. Então, são imagens que foram criadas hoje e por isso que muitas delas não têm nenhum like, já que elas foram criadas quase que instantaneamente. Isso é legal, que você pode ficar aqui acompanhando o que as pessoas estão fazendo no exato momento. E temos também o top, que são todas as imagens divididas aqui pelas mais curtidas. Então, atualmente a imagem gerada mais curtida de toda a inteligência artificial, de toda a comunidade da inteligência artificial, é a imagem dessa mulher aqui, onde ela tem 19 mil likes, né? E foi feita por esse usuário aqui. Então, se a gente quiser, a gente pode estar clicando, né, no usuário, como eu mencionei, para a gente ver as outras criações dele. Ele aparentemente cria diversas imagens femininas diferentes, em diferentes estilos. Então aqui, se a gente gostou daquela imagem, a gente pode estar dando uma olhada nas outras criações deste usuário. É por isso que eu falei que é muito interessante, né, essa parte ali do nome de usuário e do nosso nickname. E a outra parte ali de filtro que a gente pode utilizar para pesquisa é simplesmente dividir a forma de visualização. Aqui a gente está vendo em forma de painel, para a gente ver a maior quantidade de imagens possível. Mas se você quer ver mais cuidadosamente, você pode aqui estar diminuindo a quantidade de imagens que você vê. Então eu quero ver 3 imagens, 2 imagens e até mesmo uma por vez. Daí a gente consegue ver com muito mais detalhes a imagem
parte por parte, porque a imagem fica num tamanho bem maior e a imagem fica mais real. Então, nesse caso aqui eu vou deixar para ver a maior quantidade de imagens possíveis, para a gente ter apenas uma referência aqui das imagens que as pessoas criaram e das mais curtidas. Então, da homepage é basicamente isso, é só uma grande introdução sobre o que a inteligência artificial ela é e o que ela é capaz de fazer. Continuando aqui, agora que vocês entenderam bem o que é a inteligência artificial, basicamente o que ela faz e o que seria esta tal comunidade, que são os outros usuários que utilizam ela, a homepage aqui dá uma boa ideia sobre o que ela faz. A gente vai dar uma olhada sobre a parte do menu Comece Aqui. É este menu praticamente inteiro que eu irei abordar no vídeo de hoje, nessa parte 1 do vídeo. E na parte 2 eu vou falar um pouco mais sobre as ferramentas, que algumas ferramentas são um pouco mais técnicas. Então vocês precisam primeiro assistir esse vídeo para entender o básico, para daí assistir a parte 2 para começar a entender algumas aplicações mais complexas. Seguindo aqui para a segunda parte do menu, é a parte da comunidade. Basicamente é uma versão estendida do que você está vendo na homepage, ou seja, é as mesmas coisas que eu citei, só que numa forma mais ampla, para a gente não ter que ficar ali se confundindo aqui com os modelos. Então a gente clica aqui na parte de comunidade, onde a gente vai ter acesso simplesmente a só as fotos onde a comunidade está fazendo e colocando. Então, a gente no início desse vídeo a gente viu algumas fotos, algumas imagens geradas, né? Quando a gente clicou ali no filtro New, mas se vocês forem ver, quando eu clicar no New, ele já vai ter alterado as imagens que foram criadas, pois as imagens são feitas a todo momento, todo lugar do mundo que as pessoas estiverem utilizando, elas vão sendo uploadadas aqui nessa inteligência artificial. Então essa parte do New vai ser renovada a todo momento, isso é legal. Então o que a gente estava vendo antes já não tem mais aqui na aba New, porque a todo momento as pessoas estão utilizando. Porém o Trend aqui segue bem igual e o Top também. Falando um pouquinho mais específico, aproveitando que a gente está na aba de comunidades, eu vou explicar sobre esse termo upscaled. Qual que seria a diferença de todas as imagens e apenas as imagens que estão upscaled? Upscaled basicamente são imagens que estão em alta resolução. É porque ele é um método onde você duplica a quantidade de pixels de uma imagem para aumentar a resolução dela. Então você faz ali um processo de upscaled, né? E nesse caso, né, praticamente todos os grandes artistas e todos os grandes usuários aqui estão criando as suas imagens na melhor resolução possíveis. Mas se você for vir aqui no menu, no filtro de pesquisa New, que é as imagens que estão sendo criadas agora, nesse exato momento, por outras pessoas, você pode perceber que muitas pessoas não estão utilizando o método upscaled, porque já depende de alguns fatores, como precisa ter o plano pago, e além disso você também tem que ter um certo conhecimento da inteligência artificial para estar fazendo esse processo aqui. Então, se você for ver, a gente clica na opção todas as fotos que foram criadas agora, todas as fotos novas. Então você vê que muda constantemente, toda hora tem fotos diferentes, porém poucas delas estão sendo feitas de forma upscaled. Então, para quem ficou na dúvida, basicamente o upscaled é um método de duplicação de pixels para aumentar a sua resolução da imagem. Elas ficam bem mais bonitas. Se eu for pegar as imagens top, que são as mais curtidas da inteligência artificial, da comunidade, todas elas estão com o upscale, já que elas são as mais curtidas, elas têm as melhores qualidades. Essa aqui, por exemplo, que é a mais curtida do aplicativo, tem uma alta qualidade, parece que é realmente uma foto tirada de uma pessoa real. E finalizando aqui sobre o menu da comunidade, que é basicamente ali um menu para você se inspirar e ter ideias sobre o que fazer e ter ideias sobre
que tipo de imagem você gostaria de gerar, que tipo de filtros utilizar, entre outros. A gente vai falar um pouco sobre o nosso feed pessoal, ou seja, a parte ali que corresponde ao nosso menu, o menu que fala sobre as imagens que a gente gerou e as nossas outras funcionalidades. Esse menu Personal Feed vai mostrar aqui na aba Your Generation todas as imagens que a gente criou. Neste caso, a gente acabou de criar uma conta, então a gente não tem nenhuma imagem ainda, a gente não gerou nenhuma imagem, mas fique sabendo, todas as imagens que você gerou serão deixadas aqui. Então isso é muito interessante, todas as imagens aqui que você criou vão ficar aqui salvas para você poder olhar depois e ter uma noção, e todas as pessoas que conhecerem o seu perfil poderem consultar também. Tem a mesma divisão de imagens totais e as imagens que foram utilizadas no método do Upscaled, mas nesse caso, como a gente não fez nenhuma, não tem nenhuma imagem ainda. Possui aqueles filtros de pesquisa que eu já expliquei, divididas por as imagens que estão se popularizando, as imagens mais recentes que a gente criou e as imagens que foram as mais curtidas que a gente criou. Então, e tem aqui o filtro de visualização para a gente ver a maior quantidade ou menor quantidade. Passando para a segunda parte, a gente vai para o Followers Feed, que é basicamente a aba ali para você ver quem que são os usuários que você segue e quem são os usuários que seguem você. Os filtros são os mesmos e a parte ali de visualização é a mesma coisa. Aqui você vai ver todos os usuários que você segue e as imagens que eles fazem. Então isso é muito interessante aqui para caso você goste de ficar seguindo diversos usuários e não queira perder os seus trabalhos. E o Liked Feed é basicamente a aba responsável por ver todas as imagens em específicas que você curtiu e não necessariamente o autor delas em si. No exemplo, eu aproveitei e curti a imagem de Jesus Cristo que eu demonstrei na home. Por quê? Para mostrar que ela ficou salva aqui para todo momento. Então, toda vez que eu quiser consultar essa imagem de novo, porque eu realmente gostei dela, quero baixar ela para ter no meu celular, ou até mesmo utilizar o filtro que este usuário criou, ela vai ficar aqui salva nas minhas imagens curtidas. Ela só irá ser removida daqui caso o usuário, dono desta imagem, que é a pessoa que criou essa imagem, delete do perfil dele. Então, caso ele tire do perfil dele a imagem porque ele não gostou ou algum motivo, eu também não vou ter mais acesso a essa imagem, porque é como se ela tivesse sido excluída. Basicamente é isso que a gente tem aqui sobre o menu pessoal e o menu da comunidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o menu dos modelos. Os modelos, como eu mencionei, são muito iguais aos filtros do Instagram. Praticamente são filtros para cada tipo de imagem que você deseja gerar. São estilos de desenho, estilos de imagem. Então, tem o Photo Real, que é o que eu mencionei no início do vídeo ali, onde ele vai criar imagens onde parece que foi uma foto, foi tirada uma foto, como dá pra ver no exemplo aqui. Parece que é uma foto de uma mulher que não existe, entendeu? Ela parece ali que existe e que ela é real, porém ela não existe e foi criada pela inteligência artificial. Então, se você quer ali criar imagens mais realistas, esse filtro é perfeito para você. Mas a gente tem aqui o filtro mais focado para tatuagens, um filtro ali que foca em fusões, em misturas um pouco mais científicas. Temos aqui personagens de RPG, temos filtros para animações da Pixar, temos os filtros aqui que são responsáveis pela inteligência artificial. Esse é o filtro básico, que é o Dream Shaper, que é o filtro da inteligência artificial básico. Temos aqui a realidade absoluta, onde ele tenta criar imagens que são o mais realistas possíveis, porém elas não necessariamente têm a sensação de ser, por exemplo, reais como uma foto. Elas têm a sensação de ser uma pintura realista. Essa é a grande diferença da Photo Real e da Absolute Reality. Então esse filtro é muito mais focado aqui para criar
imagens e pinturas realistas, enquanto o outro é para passar uma sensação de fotografia. Temos um filtro para criar imagens de anime num estilo mais vintage, ali com um pouco de cyberpunk. Temos filtros para inúmeras aplicações que a gente desejar aqui, para criar personagens, estilos de fotografias antigas. Temos para criar itens e armas e poções e armaduras. Temos para criar também filtros para criar personagens nesse estilo pixelado, né, que é muito utilizado em alguns jogos antigos. Temos filtros aqui para criar personagens, né, apenas personagens assim de jogos, personagens de histórias e entre outros. Criar monstros, criar personagens avatar, criar avatares de animais. Então tem filtro para tudo que você precisar aqui. E caso você ache que ainda não tem filtro o suficiente, você pode vir aqui na aba filtros da comunidade. Esses filtros da comunidade têm os filtros que os próprios usuários criam e eles acabam aqui fazendo. Então, por exemplo, tem um filtro que não existe, não é disponibilizado pela própria inteligência artificial, mas que algum usuário criou, que é um filtro para páginas de venda de sites da internet. Ó. Então você pode aqui fazer uma divulgação do seu site e deixar ele todo bonitinho pela própria inteligência artificial com esse filtro que foi criado por algum usuário. Tem filtro para NFT, que eu vou estar favoritando aqui para demonstrar uma outra aplicação. Tem filtro aqui para imaginar como seriam os heróis, só que quando eles eram bebês ou menores de idade, né? Quando eles eram crianças. Tem filtro para todos os tipos de coisa aqui, ó. Filtro para fotos de perfil pretas e brancas, filtros para jogos mobiles. Então a comunidade vai se aperfeiçoando cada vez mais, criando aí filtros para tudo quanto é tipo de funcionalidade. Aqui você pode ver os seus filtros, os filtros que você criou ou os filtros que você disponibilizou para a comunidade. Então aqui é algo que eu vou mencionar na parte 2, que é um pouco mais específico, mas você pode estar criando aí os seus filtros da mesma forma que outros usuários criam, e os seus filtros serão disponibilizados para toda a comunidade. E a última aba é os filtros favoritos. Então a gente pode estar favoritando os filtros que a gente mais gosta para ficar mais fácil ali da gente utilizar eles, porque eles vão ficar ali mais acessíveis. Então nesse caso eu fui lá na aba da comunidades e favoritei o filtro do macaquinho da NFT. Eu posso clicar simplesmente e usar esse filtro para criar minhas próprias imagens. Aqui está um exemplo de pessoas que utilizaram esse filtro para criar as imagens delas. O filtro basicamente torna todos os personagens como um macaco de NFT, que é a proposta desse filtro, porém a pessoa pode customizar da forma que quiser, falando para ele gerar em fundos variáveis, entre outras coisas. Aí que tá, a customização é o que torna ele mais legal. O filtro é apenas uma forma ali de deixar igual ao estilo de algum desenho que você goste. E para finalizar aqui, para deixar bem claro, essa parte aqui básica do menu de e-commerce aqui, do menu dos modelos, dos estilos, temos também o filtro de pesquisas aqui para facilitar, né, na hora de a gente pesquisar. Então eu vou vir aqui nos filtros disponibilizados pela comunidade, e aqui a gente tem do mais novo para o mais antigo, ou seja, este filtro criado aqui de Daira, criado por esse usuário aqui, é o filtro mais recente que foi disponibilizado. Mas caso eu queira procurar o filtro mais antigo, é só mudar para Oldest to Newest. Então, se eu clicar aqui, vai mostrar o filtro mais antigo disponibilizado. Neste caso, é as Grenades, que são as granadas, que é o filtro que o Jashin criou. Então, tem aqui os filtros mais antigos disponibilizados. Claro que os filtros mais recentes sempre vão ser melhores, já que eles estão cada vez mais se aperfeiçoando e os usuários também estão cada vez criando filtros mais legais e mais interessantes. E tem também aqui filtros de A a Z, caso você já tenha algum nome em mente, por exemplo, filtro preto e branco, basta você deixar em
A a Z para facilitar a sua busca. Mas você também tem a opção aqui de procurar pelo nome. Então, por exemplo, aqui eu quero preto e branco. Então, no caso, eu vou colocar black and white. Eu quero um filtro preto e branco. Aqui já mostrou para mim todos os filtros que focam nesse estilo. Tem aqui o filtro que eu falei, Black and White Portraits, que é o filtro para criar fotos de perfil em preto e branco. E tem um outro também que, porém, ele tem um vermelho também. Então, não é exatamente o que eu queria, mas este aqui é realmente o que eu queria. Então, você pode estar pesquisando o nome do filtro que você deseja, caso você já saiba o que você quer fazer em mente. Então, isso te ajuda e muito. E agora, a gente vai entrar finalmente na parte mais legal do vídeo, que é na criação das imagens, obviamente. Algumas pessoas devem ter percebido que eu pulei a parte do menu Training and Datasets. Essa é uma opção um pouco mais avançada. Ela também é disponível gratuitamente, sem problema nenhum. Porém, ela depende de um nível de técnica um pouco maior, precisa de um entendimento um pouco melhor desta inteligência artificial. Porém, nessa parte 1 do vídeo eu vou estar focando mais nos conceitos básicos, para na parte 2 você estar entendendo bem melhor como funcionam essas funcionalidades um pouco mais complexas. Então, o que você precisa saber, por enquanto, sobre a opção aqui Training and Datasets é que essa parte do menu é responsável pelo treinamento da inteligência artificial. Sim, se a gente quiser, a gente pode disponibilizar imagens que a gente pode pegar da internet, ou até mesmo fotos nossas que a gente pode tirar na câmera do celular e colocar aqui dentro da inteligência artificial, para que ela processe essas imagens dentro do sistema dela e ela entenda que tipo de imagens você gosta, que tipo de padrões você curte, que tipo de poses você geralmente procura. Então você pode criar pastas e pastas de treinamentos, onde você pode disponibilizar, por exemplo, quero aqui criar, eu gosto de criar poses de super-herói, porém toda vez que eu tento ali mandar esse comando para a inteligência artificial, ela tem uma certa dificuldade em fazer. Então eu posso criar um treinamento nesta aba de treinamentos e datasets, para que eu pegue diversas imagens com a mesma pose no qual eu desejo criar as imagens, para que depois, quando eu for criar minhas imagens, eu inclua este treinamento para que ele estude todas as imagens que eu disponibilizei para ele, para criar a minha imagem na pose que eu quero. Você pode não só fazer isso com poses, mas com rostos, né, que você deseje ampliar, cores, entre outras funções. Esta parte da aba aqui eu irei mencionar muito melhor na parte 2 desse vídeo. Então, finalizando a parte 1 com a criação das imagens finalmente. Se você quer criar uma imagem, como tanto é demonstrado nessa inteligência artificial, basta você ir aqui no User Tools, que seriam as ferramentas do usuário, e clicar na opção AI Image Generation. E agora finalmente chegamos na parte que mais nos interessa, que é na criação da imagem em si. Bom, após você selecionar ali a opção de criar imagens, você vai ser redirecionado para essa tela aqui. Existem diversas coisas muito interessantes nessa página de criação de imagens e alguns macetes que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Principalmente, vamos começar aqui bem no básico. Como vocês podem observar, vocês possuem moedas. O nome dessas moedas dentro dessa inteligência artificial se chamam tokens. E vocês têm 150 tokens para utilizar, para você gastar na criação das moedas. Cada vez que você cria uma imagem, ela custa uma determinada quantidade de tokens, ou seja, as suas moedas. Como por exemplo aqui. Aqui está dizendo no site que a imagem básica,
onde ele, com as predefinições que já estão aqui, custa 17 tokens. Porém, cada modificação que você faz de nível de detalhamento ou até mesmo quantidade de imagens que serão geradas afeta esse valor. E para você que se perguntou, mas a inteligência artificial ela não era grátis? Sim, ela é. Você tem 150 tokens para serem utilizados e que se renovam a cada 24 horas. Então, todos os dias você vai ter direito a 150 tokens. E você vai ter que esperar esse período de 24 horas aí, caso você utilize todos. E para você, as opções ali dos planos é as seguintes. Eu vou apertar aqui em Upgrade para a gente comentar um pouco sobre os tipos de planos que tem. Existe o grátis, que é o que a gente está utilizando, então essa inteligência artificial ela é grátis, e aqui diz que ela vai ser grátis para sempre, pelo menos o plano mais simples, mas somente com ele já dá para utilizar diversas ferramentas muito legais. Daí tem o plano de aprendiz, que são $10 por mês, só que está com desconto nesse caso. Tem o artesão e tem o maestro, que é o melhor plano, onde ele tem todas as opções habilitadas. O plano básico ele se resume em ter 150 tokens, que são as moedas para você poder gerar imagens. Você pode criar 30 imagens com o método do Upscale, que eu já mencionei sobre. Você pode utilizar a ferramenta de remoção de detalhes 75 vezes assim. E você tem aí acesso a esses 150 tokens diariamente. Porém, conforme você for melhorando os planos, você vai ganhando mais tokens por mês, mais tokens por dia também. E além disso, você também tem várias opções muito interessantes que eu vou comentar na parte 2 desse vídeo, que são um pouco mais detalhadas. Mas o importante é saber que ela é grátis, então você pode estar sim utilizando ela todos os dias, pegando ali os seus 150 tokens. Como a gente acabou de criar a nossa conta, ela possui algumas coisas interessantes. Existem a conta básica, né, o plano grátis, ele vem apenas com esse prompt mágico versão 2, que é basicamente o nível da inteligência artificial, a versão mais atual dela, onde a gente tem um contraste alto e uma perfeição ali no prompt de 0.4. Então ele é um prompt relativamente bom, mesmo sendo para o plano grátis. A gente, por ser do plano grátis, apenas gera as imagens públicas. As imagens públicas é o que eu comentei ali sobre as imagens ficarem disponíveis para outros usuários. Temos também apenas um limite de dimensão no qual a gente pode estar utilizando no plano grátis, que é de 768 até 768. Nos planos mais caros, você vai ter acesso a imagens maiores e de melhores qualidade. Aqui você aumenta e diminui a proporção. Neste caso é livre para todos os tipos de plano. Então eu vou estar colocando aqui a 3x2 mesmo. Aqui ele te dá uma ideia sobre a escala de proporção e a qualidade ali no qual a inteligência artificial vai estar trabalhando. Eu recomendo que vocês deixem no 8, do 7 ao 10. Acima disso, às vezes ele acaba criando imagens extremamente utilizando muitos recursos onde não necessariamente foi o que você pediu, e também colocando abaixo disso ele acaba fazendo não tão perfeitamente como você pediu. Esse Control Net e esse Clipping o tiling são coisas que eu irei mencionar na parte 2 desse vídeo, porque eles são um pouco mais técnicos. Mas apenas utilizando da parte aqui de cima para cá, você tem toda a versão gratuita. Mas como nós criamos a nossa conta agora, nesse exato momento, ele nos dá a oportunidade de experimentar por poucas vezes. Se eu não me engano, são 10 tentativas que a gente tem, ou até mesmo 7, onde a gente pode estar utilizando dos recursos premium, onde a gente pode utilizar
o Alchemy, que é basicamente uma versão mais perfeita da inteligência artificial, onde ele vai aprimorar ali a pesquisa de imagens de referências para estar criando as suas imagens também. Então, para você que acabou de criar a sua conta, eu recomendo que você ative, porque ele melhora muito. Como ele diminui um pouco do contraste e aumenta também a proporção e a melhoria das imagens. Como ele deixa que a imagem com uma ressonância maior, ele melhora para uma versão mais atual da inteligência artificial e ele também amplia a nossa resolução. Então a gente pode fazer imagens com uma resolução gráfica bem maior, onde ela fica mais bonita. E o Photoreal também é exclusivo do plano pago, porém, na sua primeira vez que você cria a conta, você tem ele também disponível por poucas tentativas. Então, se você quer fazer imagens fotorrealísticas, também recomendo que você clique aqui, porque fica sensacional, realmente fica extremamente bem feito. E esse Number of Images é basicamente quantas imagens você quer gerar. No nosso caso eu vou deixar 3, mas como eu mencionei, cada vez que você seleciona a quantidade de imagens, ela vai alterar aqui na proporção do preço. Então se eu quero 3 imagens, são 17 moedas, tokens. E se eu quero o dobro, 6 imagens, são 26 tokens, porque ele vai ter que gerar mais imagens com mais qualidade. Então nesse caso eu vou estar deixando 3 para a gente poder utilizar um pouco mais os recursos. Se eu desligar o fotorrealismo, ele não vai alterar, porque ele é um filtro. Porém, se eu tirar o Alchemy, que é basicamente uma versão aprimorada da inteligência artificial, que é exclusivo do plano pago, ele diminui muito, já que graças a esse prompt do Alchemy, esse tipo de funcionalidade, que torna as imagens tão perfeitas. Porém, vou logo te adiantar que no plano grátis você também consegue boas imagens. Mas para a gente estar aproveitando todo o potencial da inteligência artificial, e aproveitar que a gente criou a nossa conta agora, eu vou utilizar aqui para a gente ver qual que é o potencial real dessa inteligência artificial. E eu vou te dar um macete para caso você queira utilizar dos recursos pagos, mas com o plano grátis. O que eu recomendo é o seguinte: você tem 150 tokens diários, mas caso você queira criar mais imagens por dia do que apenas com as 150 moedas que você tem, e quer criar as imagens com a melhor qualidade, com os recursos do plano pago disponíveis, eu recomendo que você utilize sempre essas duas opções, e no momento que elas ficarem indisponíveis, ou seja, acabarem o período de teste delas, eu recomendo que você salve todas as imagens dentro do seu computador. Depois você delete a sua conta e crie uma nova, até mesmo podendo ser com o mesmo e-mail no qual você tinha deletado, pois ele vai interpretar que você criou uma nova conta e vai disponibilizar de novo 150 tokens, mais a possibilidade de estar testando as funcionalidades do plano Premium. Então desse jeito você vai acabar aí podendo criar mais imagens por dia e com muito mais qualidade, tendo acesso ao plano Premium de forma grátis. É uma dica que eu estou passando porque ela realmente é muito boa, mas tem todo esse trabalho de você ter que ficar alternando contas e deletando contas. Então eu recomendo para quem tem interesse e achou realmente extraordinário o potencial dessa inteligência artificial, que pague por conta de diversas outras funcionalidades que não são de período de teste, mas para criar as imagens aqui compensa demais. Aqui na parte de geração de imagens temos a parte aqui para nós digitarmos o prompt. O prompt é basicamente o texto que nós iremos dizer para a inteligência artificial que queremos realizar. E como eu mencionei anterior no vídeo, essa inteligência artificial ela é totalmente em inglês. Então você deve escrever em inglês também para que ela entenda o que é necessário ser feito. Mas se você não sabe nem um pouco do básico do inglês, como eu mencionei também, basta apenas você utilizar o Google Tradutor ao lado para você estar aí percebendo as melhores funcionalidades da inteligência artificial. Então basta que a gente colocar português para inglês e copiar e colar para o prompt.
Se você está fazendo isso no celular, é até mais fácil. Você pode abrir o aplicativo de um lado, ou até mesmo abrir uma aba do Google Chrome em um lado e abrir o tradutor no outro. Então basta assim, só copiar e colar que vai funcionar perfeitamente. Aqui fica a parte dos filtros que eu mencionei anteriormente no vídeo. Como aqui está ativo o filtro de animação 3D, mas nós temos o filtro Dream Shaper, entre todos os outros disponíveis aqui também. O Dynamic mostra aqui que está ativo aqui, ó, a minha opção do Alchemy, e a gente pode estar adicionando elementos que eu também vou estar explicando na parte 2 desse vídeo, que são coisas muito interessantes que dão mais detalhes ainda na imagem, mas por enquanto vamos fazer apenas funcionalidades básicas. Para a gente estar começando aí, eu vou colocar que eu quero criar carros coloridos, para ser algo bem simples para a gente ter uma ideia. Carros coloridos. Daí o Google Tradutor já nos traduziu, a gente apenas copia e cola aqui dentro do prompt. Com isso, ele vai estar entendendo o que a gente pediu. Eu pedi carros coloridos, 3 imagens sobre carros coloridos. Eu utilizei a versão mais poderosa dessa inteligência artificial, a versão paga, que é o Alchemy. E eu coloquei aqui na resolução de 768 por 512. Por conta de estar aqui no 3x2. E a gente colocou aqui no 8 para ficar bem fiel ao que eu pedi. Então, basta apenas você clicar em Generate, que você vai gastar aquela quantidade de tokens para realizar essas imagens. Vamos estar clicando aqui para ver o que acontece. Ele tem um certo tempo de carregamento ali das imagens, já que essas imagens não existem e estão sendo criadas e processadas instantaneamente. E você pode ver que aqui já foi debitado, inclusive, a quantidade de moedas corretamente referente ao que eu gastei. A gente vai estar esperando aqui o resultado, que não demora muito, cerca de 1 minuto até. Então é realmente muito interessante. E como vocês podem ver, ele já criou uma imagem de carros coloridos. São imagens extremamente interessantes. Obviamente possui alguns defeitos, já que a inteligência artificial ela procura inúmeras imagens e referências, porém alguns resultados são bem satisfatórios, como este aqui está bem interessante, já que são diversas imagens de carros coloridos, e a primeira também. A gente vai estar pedindo algo mais específico para ver se ela melhora ainda mais a qualidade aqui das imagens que a gente está pedindo. Eu vou utilizar o Photoreal para a gente estar testando também essa questão do filtro pago de foto realístico, para a gente ver quão potente ele é. E por isso eu vou estar pegando aqui um personagem fictício para transformar ele em realidade, para a gente estar vendo aí como seria ele numa versão fotorrealística. Eu vou estar pedindo aqui o Homem de Ferro. Vou pedir para ele criar 2 imagens do Homem de Ferro em modo extremamente fotorrealístico. Enquanto ele vai processando aqui, eu queria explicar que quanto mais detalhes você adicionar no seu prompt, ou seja, no seu texto, melhor a imagem vai ficar. Neste exemplo, eu estou apenas colocando prompt simples, ou seja, texto simples, para ele não ter muita dificuldade de entender o que eu estou querendo. Porém, quanto mais detalhes você adicionar, melhor e mais perfeito vai ficar, pois ele vai entender exatamente do que se trata e o que ele deve fazer. Mas olha só o resultado impressionante que a gente obteve. Eu pedi para ele criar o Homem de Ferro numa imagem fotorrealística. E se vocês forem ver, os resultados são impressionantes. Parece realmente que foi uma pintura, uma arte feita pela Marvel. Inclusive, essa sensação de fotorrealística parece que a armadura ela faz parte ali do set de filmagens, mas não, essa é uma imagem que foi criada instantaneamente e não existe em lugar nenhum. Isso é muito interessante, muito impressionante. Realmente o nível de detalhes fica absurdo.
Eu vou estar clicando aqui, eu vou estar tirando, porque a gente já testou o modo de fotorrealismo. Mas eu vou estar testando outros filtros para a gente também ver essa questão aí dos filtros. Eu vou estar colocando aqui no filtro em 3D para a gente ver como ficaria o Homem de Ferro em outros estilos, para a gente também ver a perfeição e o nível de detalhamento que a gente consegue obter nos filtros. Então eu vou pedir o Homem de Ferro da mesma forma que eu pedi antes, porém eu alterei o filtro de fotorrealismo para o filtro de animação em 3D. Essa animação ela é muito inspirada no estilo de animação da Pixar, então para quem gosta desse tipo de modelagem fica realmente muito idêntico, mas tem como você pedir em outros estilos também que ele vai estar fazendo e fica muito legal. Isso tudo lembrando que a gente está utilizando a versão mais potente da inteligência artificial por conta de estar no período de teste da nossa da conta, porque a gente cadastrou ela hoje. Como vocês podem ver, ele criou uma versão em 3D do Homem de Ferro, o que ficou extremamente legal. Vocês podem ver que é realmente muito bem detalhada e extremamente bem feita. A qualidade realmente parece de artistas de alto nível, então é uma inteligência artificial poderosa onde você pode aproveitar e muito. E para a gente estar criando mais eu vou pegar outro filtro, que é o filtro de realidade absoluta, onde ele fica uma pintura bem mais realista. E eu vou adicionar um detalhe a mais para ver se ele vai estar aí fazendo. Vou colocar, eu vou falar para ele estar na Torre dos Avengers. Então ele vai estar aqui. Eu falei para ele gerar o Homem de Ferro na Torre dos Vingadores, porque antes a gente só tinha pedido o Homem de Ferro normal, então ele gerou um fundo, né, um cenário aleatório. Mas aqui eu estou pedindo o Homem de Ferro e a Torre dos Vingadores, para a gente ter aqui mais um detalhe, né, para ver o quão potente e o quão legal ela consegue ser. Como vocês podem ver, ficou muito interessante já as imagens. Ele já pegou aqui uma referência da Torre dos Vingadores, tá carregando aqui, mas já deu para ver ali na pré-visualização que já ficou bem melhor, já porque ele entendeu o que a gente pediu, então isso é muito legal. Se a gente clicar aqui para ver ela mais detalhadamente, dá para perceber que ele colocou a gente na Torre dos Vingadores. Ele colocou 2 Homens de Ferro aqui, e neste ele colocou apenas o Homem de Ferro e as outras armaduras dele logo atrás. Então é realmente uma inteligência artificial muito legal, dá para você utilizar de diversas maneiras, que fica incrível. Agora eu vou estar desabilitando a versão mais potente para ter uma experiência mais real com aquelas pessoas que estão com o plano grátis. Mas vocês podem estar utilizando este macete que eu lhe ensinei, que funciona perfeitamente também e por enquanto não possui nenhuma restrição. Então recomendo aí você utilizar diversas contas para poder criar várias imagens por dia, e todas as contas que você criar, elas vão ter um período de teste curto, né? São poucas imagens que você pode gerar, mas se você criar várias contas, você consegue resultados muito legais de gerar várias imagens na melhor qualidade possível, como se estivesse utilizando o plano pago, mas sem pagar nada. Então é muito interessante. E eu vou estar aqui colocando eu vou colocar a mesma coisa que a gente pediu na primeira imagem aqui, só que dessa vez eu desabilitei a versão paga, para a gente estar vendo aqui como que qual que é o potencial da versão paga, da versão grátis. E você dá para perceber que logo de cara o preço já diminui em muito. Se eu colocar aqui com a versão paga, ele já deixa um preço extremamente caro. Agora, se eu desabilitar, ele vai deixar o preço muito mais barato. Vocês vão entender o porquê. O plano
grátis, ele tem algumas limitações. Então, é óbvio que esse período de teste é muito valioso, mas ele já consegue gerar imagens interessantes. Eu pedi a mesma coisa da imagem anterior, só que eu desabilitei o plano pago, mas está com o mesmo filtro, está com as mesmas opções. Já dá para perceber o quão inferior o plano grátis é, porém não é também de se jogar fora. Por quê? Porque ele fez, querendo ou não, o Homem de Ferro e também fez ele dentro da Torre dos Vingadores. Não está extremamente bem detalhado e em perfeito estado, como está também a imagem que foi gerada ali com o plano pago, mas está uma imagem que é aceitável. É o Homem de Ferro, dá para perceber que é ele. Tem alguns erros, obviamente, como a máscara ali. E a outra imagem também teve esse erro na máscara, mas dá para perceber perfeitamente que é o Homem de Ferro e onde ele está. Então isso é muito legal. O plano grátis também não fica muito para trás. Dá para perceber que, claro, a presença do filtro ficou bem melhor, aqui ficou muito mais realístico, mas dá para você estar utilizando aí para suas opções também. Vou estar colocando mais uma vez aqui, vou pedir apenas o Homem de Ferro no estilo de animação 3D, para a gente estar encerrando aqui a primeira parte desse vídeo, entendendo todos os conceitos básicos dessa inteligência artificial. Vamos só estar esperando aqui para a gente finalizar, mas ele já está carregando. Como vocês podem ver, para gerar essa imagem, eu não coloquei a versão paga, eu deixei na versão grátis para a gente realmente comparar. E olha, dá para você perceber que esta imagem aqui, inclusive, ele só está carregando, não deixa muito para trás não. Ele pode realmente ficar em um nível inferior, obviamente, já que a outra é uma versão mais atualizada, uma versão que está com mais conhecimentos e ela tem mais parâmetros para conseguir gerar as imagens. Mas se você pode perceber que essa imagem passaria fácil em qualquer concurso de desenho e pintura, principalmente se fosse aí arte digital, porque ela está numa qualidade muito boa e dá para você estar utilizando aí nas suas apresentações, também para o wallpaper do seu celular, foto de perfil, entre outras coisas. Então, cara, realmente fica muito bom. Eu recomendo muito essa inteligência artificial, porque tanto a versão grátis dela, sem as opções do pago, quanto a versão do plano pago são realmente muito interessantes. E ela também é muito conhecida por ser a concorrente número 1 do Midjourney, que é muito conhecido, porém o Midjourney é pago. Já ela, com as opções grátis, você já consegue resultados incríveis que o Midjourney não pode oferecer, já que ele é pago totalmente. Então, é muito interessante, recomendo demais que vocês usem essa inteligência artificial. Finalizando a parte 1 deste vídeo, eu sei que ela ficou um pouco longa, mas foi porque tive que ensinar todos os conceitos básicos para você estar aí aproveitando o máximo possível aí dessa inteligência artificial. Então eu espero que você tenha gostado e visto todo o potencial que ela tem para te entregar, tanto nos planos grátis, que já fazem imagens com altas qualidades e com uma agregação interessante, mas o plano pago também não é de se negar, que é realmente incrível, é algo fenomenal, principalmente devido ao nível que as inteligências artificiais estão hoje em dia. E você pode estar utilizando aquela técnica que eu lhe passei para aproveitar o período de teste grátis da inteligência artificial, criando inúmeras contas para estar aí aproveitando essa questão do plano pago, que realmente é muito interessante. Então, se você gostou e achou realmente incrível essa inteligência artificial, já segue aqui para a parte 2 para você estar aprendendo os conceitos mais avançados, como modelagem 3D, como remoção, adição e edição da imagem com a inteligência artificial, que vai ficar ainda mais perfeita e mais detalhada.
Existem outras coisas muito interessantes a se falar, como os prompts negativos e até mesmo se detalhar um pouco mais sobre os planos e o que eles têm a oferecer, como responder perguntas de que será que essas imagens podem ser comercializadas, será que essas imagens estão podendo ser utilizadas ou não. Então, se você tem todas essas dúvidas e quer ser respondido, quer saber mais sobre essa inteligência artificial, eu tô te esperando aqui no segundo vídeo, na parte 2 desse vídeo. Então, bora lá que eu tô te esperando lá. Então, até mais, meu tripulante, que eu te vejo lá.